O pessoal lá do PCO tá me batendo na internet porque eu fiz uma live detonando os caras, né? Eu não sei se é burrice, desonestidade intelectual, as duas coisas juntas. Os caras juntaram os memes para fazer passar para alguém que não leu realmente Marx, porque efetivamente os caras não leem mesmo, né? O pessoal é uma seita. Tem uma universidade lá onde aparece o Rui Costa Pimenta, lá fantasiado de George Manson, né, que dá a palavra, aqui o grande, o maior intelectual do Brasil, pensem assim, todo mundo pensa, ninguém lê porra nenhuma, lê aqueles memes, lê aquelas coisas já picotadas do Rui Pepper e passam a repetir aquelas bobagens, né? E eles fizeram os memes, né? Porque eles estão numa doideira agora. É live com Monark, é live com Surita, defesa do Holiday, é defesa do Chupetinha. E eles estão falseando o marxismo, estão mentindo sobre o marxismo, mentindo. Eu não sei se é burrice ou desonestidade intelectual, as duas coisas juntas. Tem muita burrice, mas tem desonestidade intelectual mesmo. Colocaram lá, inclusive a Natália, diretamente veio me responder e botou um trecho de uma frase do Lênin tirada do contexto. Porra, eu fui lá e abri o programa do Partido Operário Social Democrata Russo, depois da Revolução, depois do Partido Comunista, que era comandado por Lênin e por Trotsky. E dentro do programa está supressão. Gente, olha só. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho do Foucault, né? Eu gosto muito do Foucault. Tem muito marxista que não gosta do Foucault. Aliás, tem muito marxista que não gosta mais de ler, né? Tem marxista que fala da Hannah Arendt sem nunca ter lido Hannah Arendt, fala do Foucault sem nunca ter lido Foucault. Virou uma praga isso, né? Os caras pegam os resumos, leem aquilo e vão para a internet e falam. Coitada da Hannah, a Hannah apanha, cara, de coisa que ela nunca falou. O mais engraçado é isso. Ela fala o que ela nunca falou na vida. O pior são as pessoas responderem as bobagens. Não, mas a Hannah é isso mesmo. Eu falei, mas seria o que da Hannah? Eu não li nada. Eu falei, pô, virou moda agora, né? Virou moda as pessoas não lerem nada e opinarem. Eu tive uma aluna que uma vez numa aula, nem foi uma aula minha, era uma aula de Gramsci, um amigo meu estava dando. Aí ela levantou, eu não concordo com isso não. Aí o professor Paulo falou, tudo bem, então vamos ouvir a companheira. Você não concorda porque você lê alguma coisa do Gramsci contradiz? Não li nada não, mas eu não gostei não, e a minha opinião é que eu sou contra isso. Isso está virando uma praga, né? As pessoas têm muita opinião, mas as opiniões têm que ser embasadas ou no empirismo ou na teoria. As pessoas têm opinião, é opinião fascista, mas é uma opinião, tem que estar liberada. Então é uma grande bobagem, né? Mas é uma grande bobagem também eles ficarem defendendo que a opinião fascista tem que ser defendida pelos marxistas, porque isso não está no marxismo. Não está. Ah, mas teve um setor trotskista que nos Estados Unidos defendeu a expressão até da Ku Klux Klan. Eu acho que até teve mesmo, mas em primeiro lugar, o trotskismo, quando se fala de trotskismo, são interdivisões e se aferra a sua opinião, porque é minha opinião, é a mesma coisa do PCO, né? Tão grandes que você tem que se falar qual pedaço do trotskismo define essa bobagem, porque seguramente não foram todos, né? Não foram todos. Falar que Lenin e Trotsky defenderam isso é simplesmente falsear sobre a história da Revolução. Trotsky foi o general, comandante do Exército Vermelho, tinha ordem explícita de fecha. Gente, vamos lá, voltando agora no menino lá do. Qual é o maluquete mesmo? Foucault. Foucault fala que a verdade não é só a verdade, né? É o aparato, é o aparelho, né? O poder para dizer a verdade. A verdade não é dita pelo João e pela Maria. A verdade é uma estrutura de poder que diz a verdade. Isso é verdadeiro, né? O problema no pós-estruturalismo de Foucault não é isso. O problema é reduzir a verdade a isso. Porque se a verdade é isso, e a verdade está reduzida a isso, né, o literalismo bíblico, o criacionismo é uma verdade, não é. A verdade é isso, mas também está ligada à prática e à empiria. Né? A verdade é isso. A verdade é uma estrutura que diz a verdade, porque senão ela não é dita, ela não chega a lugar nenhum, mas também é a sua fatuidade, né? A fatuidade, perdão, a sua empiria, né? A sua questão concreta, real. Mas é. Então, assim, imagina, você tem uma revolução e tem lá a imprensa czarista, a imprensa do partido que foi derrotado, do partido monárquico. E é o seguinte, bem, se os marxistas são a favor de uma liberdade de expressão absoluta, a oposição ao regime comunista, socialista, perdão, na Rússia, eram exatamente os czaristas. Eles deixaram a imprensa czarista funcionando. Eles fecharam.
Eles fecharam e tomaram as tipografias, tomaram as gráficas. Quem fosse pego imprimindo o jornal czarista era preso. Então, quem diz que algum marxista defende liberdade de expressão plena, inclusive dos inimigos da revolução, mas ali era uma revolução, sim, exatamente. Né? A gente está falando dos inimigos do Estado. Qual era o Estado russo? Aquele. Quem são os inimigos do Estado no Brasil? Os marxistas simplesmente suprimiram e prenderam Lenin e Trotsky. Eu falei, se você quiser, filho, eu fico aqui o dia inteiro postando os decretos, né, de supressão e de proibição das opiniões sediciosas. Eu não sei de onde eles tiraram essa liberdade de imprensa absoluta. Né? O programa, para você entender o pensamento socialista, tem que pegar a questão judaica. E você vê a diferenciação entre emancipação humana e emancipação política. Um projeto mínimo de garantias e direitos fundamentais numa república capitalista. E aí tem a liberdade de imprensa. Mas a liberdade de imprensa não vai até os inimigos da liberdade de imprensa. Não tem isso em nenhum lugar em Marx. Não tem. Você pega os textos de Marx, ele fala nos textos da Comuna e fala nos textos sobre a Revolução Burguesa que a tipografia, a gráfica dos sediciosos, a opinião dos sediciosos tem que ser simplesmente extinta. Né? Então, assim, se você faz a Revolução Democrática Burguesa na Alemanha, você tem que fechar as gráficas monárquicas. Você tem que fechar as gráficas que são contra a democracia. E os caras inventaram da cabeça deles, da fantasia deles, da loucura deles, que nós temos que defender a opinião fascista. Porque o monarca é fascista. O Nicolas é fascista. O Fernando Holliday é fascista. E eles ficam inventando na cabeça deles um Trotsky imaginário, um Lenin imaginário, uma Rosa imaginário, virou o marxismo memético, o marxismo do meme, em que citações de maneira desonestas intelectualmente são feitas de qualquer forma, tirada do contexto histórico. No contexto histórico do Brasil, em que tem gente pedindo o fechamento do Congresso, o AI-5, a ditadura militar, fazendo propaganda do Ustra, pedindo a prisão do Alexandre de Moraes. Alguém que defende isso, efetivamente, é inimigo da democracia. E os inimigos da República Democrática Burguesa, tanto para Marx, quanto para Lenin, como para Trotsky, deviam estar presos. Deviam estar presos. Deviam ser tirados de circulação. Então, não sei de onde eles tiraram isso. E não há valores abstratos, absolutos no marxismo. Não sei de onde eles tiraram isso. Não está em Lenin. Eles não leram Lenin, eles saem falando de Lenin sem ter lido Lenin. Então, assim, não, é mentira, não existe. O marxista não defende opinião fascista, né? E ponto final, né? E ponto final. Estão mentindo. Estão mentindo, né? É uma mistura de desonestidade intelectual com burrice, né? Estão fazendo esses memes que são ridículos. Você pega ela e fala, passa o dia inteiro desmentindo. Vou pegar todos os decretos do governo revolucionário assinados por Lenin por trás. Vocês estão mentindo. Aí um amigo meu mandou a seguinte: não existia ainda nazismo na Rússia. Nossa, então o czarismo não era a mesma coisa? Olha só, o czarismo era inimigo do Estado. O Lenin falava, tem que proibir, são inimigos do Estado. Tem que fechar a imprensa, não tem que dar espaço para eles. Falou, vai para a cadeia. Aí não, mas se fosse nazista, ele fala, não, mas nazista a gente vai abrir uma exceção. Nazista, tudo bem? Não, sem problema. Nazismo, tudo bem. Czarismo, não. Nazismo, gente, isso é uma estupidez, é uma imbecilidade tão grande que, falaram, não, você tá de sacanagem, né, compadre? Pra cima de Moá, não, né? Quer dizer que czarismo não pode, né? Monarca não pode. Monarca vai pra cadeia. Monarca a gente fecha a imprensa e se escrever texto a gente bota na prisão como inimigo da República Democrática. Programa do Lenin, de 1905. Não, mas se for fascista, não, fascismo era outra coisa. Era um fenômeno que ainda não existia. Gente! Não, vocês não conseguem ser burros assim. Não conseguem. Por último, a indicação do Zanin. Alguns amigos vieram me fustigar que eu falei que no caso específico, vamos lá, para questões concretas, problemas concretos. Para no caso específico da vaga do STF, se for um avatar azul transexual, e foi indicação do Lula, foi indicação que sai politicamente do Lula, eu estou apoiando. E aí vem toda uma discussão de que não, agora nós temos que fazer uma grande discussão, e aí sim sai da ideia da defesa do feminismo para uma discussão identitária em si mesmo. Né? Que a gente tem que fazer uma discussão, a gente tem que discutir se é mulher, se é negro, se é gay. Gente, me desculpe.
O STF não é o espaço que a gente discute política pública. Esse espaço é o Congresso. O STF, a gente não está discutindo cota para a universidade, a gente não está discutindo cota para serviço público, a gente não está discutindo efetivamente uma questão de políticas públicas, a gente está discutindo hegemonia num espaço que só tem 11 pessoas e que vai decidir se Lula continua no poder ou não a qualquer momento. Nós temos um Congresso Nacional hoje que tem 1/5 só de senadores progressistas e 1/3 só de deputados progressistas. Já está na rede da direita dizendo que eles têm um mapa do impeachment. Em qualquer crise, eles podem ter maioria. E é fato, isso é real. E alguém quer fazer um fundurso, um saravá Deus Padre, em cima de uma indicação do Lula, sendo que o Lula sequer tem maioria no Congresso. O Lula precisa ter consolidada a sua indicação para poder disputar no Congresso com força interna. Se a nossa indicação já vem recebendo tiroteio de tudo quanto é lado, já chega enfraquecido no Congresso. Para usurpar essa indicação e a gente botar uma Carmen Lúcia, um Joaquim Barbosa, uma Rosa Weber, é um pulo. Tentar fazer dessa indicação no Congresso um cabo de guerra entre nós é de uma estupidez incomensurável. Não tem nada a ver com você então é contra o movimento feminista. Onde? Onde é que tem que falar minha contra o movimento feminista? Por exemplo, eu acho que no Congresso a gente tem que fazer uma reforma política em que tenha lista partidária, paritária, e que a indicação seja pela lista. E a gente vai ter um Congresso forçadamente. Lênin era contra, efetivamente, que os reacionários, que os antidemocratas se expressassem. Isso está em Lênin. Não é o Lênin inventado da Natália, é o Lênin real. Se você tem um texto do Lênin que fala o contrário, me traga. E não é aquele texto que é de um decreto que fala de uma imprensa democrática com a supressão da imprensa czarista. Então leia os decretos do Lênin e me mostre lá onde o Lênin diz que não é para suprimir a imprensa czarista. Se você tem uma parte que diz que ele fala que não é, não só era, ele suprimiu, ele tomou as tipografias, ele tomou as gráficas, ele transformou em imprensa do partido. Isso é fato, não mintam. Isso é mentira. Vocês estão mentindo, publicamente mentindo. É um desserviço ao marxismo. Sobre a questão do STF, não é uma questão estruturante. Eu estou debatendo. Não é uma questão estruturante. Eles mentirem quem? Os fascistas? Poupe, né? Não é. Não se dá direito na democracia para a homofobia, não se dá direito na democracia para a misoginia, não se dá direito na democracia ao racismo, se prende. Isso é crime contra a democracia, ponto. Não tem discussão sobre isso. E não tem defesa disso no marxismo. Não existe, é mentira. Vamos ao último ponto. Então, assim, o STF não é onde discute política pública. A gente tem que fazer uma reforma no Congresso para ter um Congresso paritário. Faz voto em lista, e lista paritária, e na lista, não pela votação nominal, lista mista com indicação e com a votação do candidato seguindo a ordem da indicação partidária. A gente vai ter um Congresso de 50% mulheres e 50% homens, independente dos partidos. A gente tem que chegar a isso. O STF é um momento de decisão dos próximos meses, dos próximos anos, do que vai acontecer aqui no Brasil. Ninguém pode duvidar do Zanin. Ninguém. É um absurdo. Eu vi um camarada me falar, que o Zanin e o Toffoli... Olha, o Toffoli não passou pelo que o Zanin falou. Passou. Zanin não traiu em momento nenhum. Se o Lula está dizendo que é o Zanin, é o Zanin. A próxima candidata, vamos trabalhar com uma mulher negra? Beleza, estou junto de vocês. Sem problema nenhum. Nesse momento, bombardear a indicação do Lula para o Congresso é ajudar a reação. É estar junto com a reação. Né? Como a gente já teve junto na indicação de Joaquim Barbosa, da Rosa Weber, da Carmen, que muita gente festejou. O STF não é local de discutir política pública, é o tribunal que vai garantir se a gente vai continuar no poder ou não. É um tribunal de controle, a gente tem que ter maioria. E maioria que, inclusive, defenda essas pautas. Não necessariamente ser mulher ou ser negro faz com que defendam essas pautas, porque eles não defenderam lá. Não defenderam. Senão a gente botava o Fernando Holliday, que, beleza, é negro, vai defender a pauta antirracista, bota a Damares.
Vai defender a pauta da mulher? Mentira, né? Bota o Sérgio Camargo? Mentira, você está dando exemplos absurdos? Não, estou dizendo concretamente que, para a gente, a questão é ter maioria. É a gente ter 6 ali, 6 garantistas que defendam as nossas pautas. É um tribunal que só tem 11 indicações. Aí a gente vai começar um saravá Deus Padre, uma briga interna, pela indicação, enfraquecendo o Lula como se o Lula tivesse maioria. Fazer esse saravá Deus Padre, essa briga interna, se a gente tivesse 3 quintos do Congresso, eu falava, não, beleza, a gente briga aqui, chega no Congresso, a gente impõe. É bom lembrar que, além das nossas indicações, o Centrão vai querer indicar. O Centrão vai querer dizer qual o nome. Então, se a gente não tem unanimidade, coesão no nosso nome, a gente não vai conseguir impor esse nome ao Centrão. E o nome hoje, que tem mais passagem lá no Centrão, é o Zanin. Então está todo mundo fazendo um cabo de guerra, enfraquecendo a posição do Lula. Não faz nenhum sentido. Isso não tem nada a ver com feminismo, nem tem nada a ver com luta antirracista. Isso é efetivamente uma burrice estratégica no momento em que a gente novamente está em risco. Tivemos risco de impeachment durante os dois governos Lula e tivemos impeachment no governo Dilma. Não é possível que a gente faça um cabo de guerra entre a gente por uma questão que não é central nesse momento, fingindo que é central, e esqueça do que é central, ter o controle do STF. E sim, né, alguém falar para mim, que o Zanin, eu não confio nele, porque ele não tem 20 anos de PT. Gente, depois de tudo que o Zanin passou, se alguém ainda desconfia do Zanin, então não tem mais ninguém para indicar o STF, compadre. Vai indicar quem? Me perdoe, mas depois de tudo que o Zanin passou ali na defesa do Lula, se ele não é o cara confiável, a gente não está falando de tem que ser um militante do PT. Se ele não é um cara confiável, progressista, que está com as nossas pautas, que é um legalista, que seria contra o golpe, quem vai ser? Quem vai ser? O Papa Francisco? Então não confundam, não confundam. Não confundam. É fazer cabo de guerra numa coisa que a gente precisa estar unificado. Precisa estar todo mundo unificado no nome para impor esse nome à direita. A gente vai chegar lá, todo mundo querendo colocar o seu nome, e a gente vai acabar perdendo essa indicação do Centrão. Então, sinceramente, a questão concreta é ter maioria no STF. Então, em relação ao Zanin, não. Por favor, não façam um cabo de guerra, cada um querendo dizer que o momento da discussão das políticas públicas é o STF, confundindo, inclusive, o local de discussão das políticas públicas, que é o Congresso. A gente tem que fazer reforma eleitoral no Congresso, até para pensar numa reforma futura no STF. Mas no STF a gente precisa ter ele em mão. E o primeiro nome é o Zanin. O segundo nome vai ser da companheira negra indicada pela EPJD? Pode ser, nada contra. Né? Mas se for ela, tem que ter também consenso. Não dá para chegar lá, todo mundo brigando com todo mundo e entregando de maneira de novo o nome para o Centrão. Então, basicamente é isso. Né? Basicamente é isso. Fico por aqui. Né? Até a próxima.